A paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar com nosso estudo, peço que se inscreva no canal e compartilhe. A divisão do Reino de Israel é um evento marcante na história bíblica, com profundas lições sobre liderança, obediência a Deus e as consequências da desobediência. Após a morte do rei Salomão, o Reino Unido de Israel, que havia prosperado sob o reinado de Davi e de seu filho Salomão, foi dividido em dois: o Reino do Norte, chamado Israel, e o Reino do Sul, chamado Judá. Essa divisão foi resultado direto da infidelidade do povo e da liderança de Salomão e seu filho Roboão. Em 1 Reis 11:9-11, lemos: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecerá. E, acerca desta coisa, lhe tinha ordenado que não andasse atrás de outros deuses. Porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que o Senhor disse a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. A idolatria de Salomão foi a raiz do problema. Apesar de ser conhecido por sua sabedoria, ele desobedeceu a Deus ao tomar várias esposas estrangeiras que o levaram a adorar outros deuses, como Astarote e Milcom. Essa infidelidade resultou no julgamento de Deus, que prometeu dividir o reino, mas preservaria uma tribo para a linhagem de Davi por causa da aliança feita com ele. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono. Contudo, sua liderança foi marcada por arrogância e insensibilidade às necessidades do povo. Quando os israelitas pediram alívio da carga pesada de impostos e trabalhos forçados que haviam sido impostos por Salomão, Roboão buscou conselho, mas rejeitou a orientação dos anciãos, que sugeriram que ele liderasse com compaixão. Em vez disso, ele seguiu o conselho de jovens inexperientes. Em 1 Reis 12:13-14, Roboão respondeu ao povo: meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Essa resposta provocou a revolta das tribos do norte, que proclamaram Jeroboão como seu rei. Assim, o Reino do Norte, composto por 10 tribos, foi formado sob a liderança de Jeroboão, enquanto apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram sob o domínio de Roboão, formando o Reino do Sul. No entanto, a divisão do reino não trouxe estabilidade. Jeroboão, temendo que as pessoas do norte retornassem a Jerusalém para adorar no templo e acabassem se reconciliando com Deus, Roboão decidiu estabelecer um sistema de culto alternativo. Ele construiu 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e Dan, dizendo ao povo: eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 1 Reis 12:28. Essa decisão foi um grave pecado, levando o reino do norte à idolatria. Ao longo dos anos, essa idolatria e desobediência a Deus resultaram em repetidos julgamentos. Os profetas enviados por Deus advertiram tanto Israel quanto Judá sobre as consequências de seus pecados, mas muitas vezes suas mensagens foram ignoradas. A divisão do reino também tem um significado espiritual profundo. Mostra como o pecado e a desobediência podem trazer divisão, não apenas em um reino físico, mas também nos relacionamentos e na comunhão com Deus. A história serve como um lembrete de que a obediência à palavra de Deus é essencial para a verdadeira unidade e prosperidade. Além disso, vemos a paciência e a misericórdia de Deus. Mesmo em meio à desobediência, ele continuou enviando profetas, como Elias e Eliseu, para chamar o povo ao arrependimento. Ele também preservou a linhagem de Davi em Judá, cumprindo sua promessa de enviar o Messias através dessa linhagem. Em Oséias 4:6, Deus declara: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Essa falta de conhecimento sobre a lei e os caminhos de Deus foi um dos fatores que levaram o povo à destruição. A divisão do reino é, portanto, um alerta para todos os crentes sobre a importância de buscar a Deus, conhecer sua palavra e viver em obediência a Ele. Por fim, essa narrativa aponta para a restauração prometida por Deus. Apesar da divisão, Ele prometeu reunir seu povo novamente. Em Ezequiel 37:22, Deus diz: e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Essa promessa se cumpre em Cristo, que une todos os que creem nele em um só corpo, a Igreja.
A história da divisão do reino não é apenas um relato histórico, mas um chamado para avaliarmos nossas vidas, reconhecermos nossas falhas e buscarmos viver em obediência a Deus. A fidelidade ao Senhor é o caminho para a verdadeira paz e unidade, tanto no passado quanto no presente e no futuro prometido. A história da divisão do reino, portanto, nos ensinam sobre as consequências do pecado, a importância da obediência e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Ela nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a confiar plenamente no Senhor, lembrando que Ele é soberano sobre a história e sempre trabalha. Após a divisão, o Reino do Norte e o Reino do Sul trilharam caminhos espirituais muito diferentes, mas ambos enfrentaram desafios significativos. Jeroboão, no Reino do Norte, não apenas os bezerros de ouro dinâmicos em Betel e Dan, mas também nomeou sacerdotes que não pertenceram à tribo de Levi, desobedecendo claramente às instruções de Deus. Ele também realizou festas religiosas em datas diferentes das ordenadas pelo Senhor, criando um sistema religioso totalmente distorcido. O Reino do Sul resistiu por mais tempo, mas também decidiu o juízo de Deus. Em 586 a.C., Judá foi conquistado pelos babilônios, que destruíram Jerusalém e o templo, cumprindo as profecias de juízo feitas por Jeremias e outros profetas. Amém e amém. Se gostou, peço que se inscreva no canal e compartilhe.